Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevistas. Eu sempre prometo para você trazer uma personalidade para a gente conversar aqui sempre nos finais de tarde do sábado, para você ficar sabendo das coisas que aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer nos próximos dias aqui na nossa região. Sempre uma contribuição que a gente dá para que você consiga formar a sua opinião sobre as coisas que estão no nosso entorno. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Maringá a presença do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, o meu xará Milton Zanelato. Seja muito bem-vindo, Milton, tudo bem? Muito obrigado, com licença. Uma satisfação enorme poder estar aqui na cidade de Maringá para conversar com vocês um pouco sobre arquitetura e urbanismo e o Conselho de Urbanismo do Paraná. Vamos começar dando uma introduzida aí, né? Embora a arquitetura brasileira seja renomada, imitada, copiada, admirada no mundo todo, e a profissão de arquiteto devidamente reconhecida já há muito tempo aqui no nosso país, essa autarquia, que é uma função delegada da União para que se faça o controle dentro da profissão, o conselho, os conselhos profissionais, o Conselho de Medicina, o Conselho de Engenharia, o Conselho, a Ordem dos Advogados, né, são conselhos que são função delegada da União. E o Conselho da Arquitetura e Urbanismo, embora a gente já tenha uma história maravilhosa da arquitetura brasileira, ele é muito recente, começou há pouco tempo. Estava lá associado com os engenheiros, né, e agora ganhou uma vida própria. Então eu quero começar fazendo uma perguntinha assim bem cabulosa, né? Para que a sociedade precisa de arquiteto? Bom, o arquiteto, na verdade, ele tem um papel fundamental na sociedade. Na verdade, a gente executa a arquitetura desde que o homem começou a ocupar as cavernas lá no nosso passado, nossos antepassados, quando ele começou a ocupar e entendeu que a ocupação de um espaço poderia melhorar a sua vida. Então, desde quando ele saiu de dormir ao relento e entendeu que ele dormia numa caverna, na hora que ele começa a fazer uma apropriação do fogo e ele entende que aquilo traz uma qualidade de vida. Então, desde aquele momento, o ser humano começou já a fazer arquitetura. A arquitetura, na verdade, ela é uma apropriação do espaço. Na hora que a gente ocupa um espaço, a gente está fazendo arquitetura. E justamente a profissão do arquiteto é a análise de como devemos fazer essa ocupação. O arquiteto é o profissional que ele vai te dar soluções técnicas, ambientais, de conforto, para melhorar a sua vida, a sua rotina de trabalho ou a própria cidade. Por quê? Porque é um profissional que ele estuda desde da pequena escala, da micro, seja às vezes um projeto de um mobiliário urbano, um projeto de uma cadeira, de uma mesa, onde você tem que ter algumas questões de ergonomia e conforto, a parte de decoração, que é a arquitetura de interiores, até numa escala maior, onde a gente passa desde a construção de edifícios até mesmo o planejamento urbano de uma cidade. O planejamento urbano, a gente tem inclusive como referência a própria Brasília, é um projeto do Lúcio Costa, junto com o Oscar Niemeyer trabalhando na equipe dele, na projeção dos edifícios, mas você tem toda a concepção da cidade. E vocês também são um dos grandes exemplos a respeito do planejamento. Maringá foi uma cidade planejada, onde você não teve uma ocupação desordenada do território e onde você vê isso na qualidade de vida da cidade. Tanto que Maringá é reconhecida como uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Porque isso não é simplesmente ao acaso, onde você tem que ter um estudo a respeito de iluminação das ruas, um estudo a respeito de arborização, de passeios, de fluxo de veículos, de transporte público, de saneamento, de habitação, de comércio. Então você tem toda uma complexidade de assuntos que estão envolvidos na solução de problemas. E o profissional mais capacitado para lidar com todos esses problemas é o arquiteto. Então ele é fundamental na melhoria de qualidade de vida. Então, se alguém quer ter uma casa melhor, acaba tendo que optar por um arquiteto. E é mais barato, né? Vamos falar sério. Quando você contrata um arquiteto, a sua obra tem um resultado final, inclusive econômico, muito melhor, né? O arquiteto, ele pensa no que você precisa para a sua casa, né? O seu ambiente, seja a casa, uma indústria, né? O que quer que seja, e te traz soluções. E no final da história, quando você passa a régua,
quando você contratou o arquiteto, acaba sendo mais barato. Mas, enfim, não estamos falando aqui de uma questão econômica ou mercadológica, mas eu queria saber um pouco mais de como foi esse divórcio aí, a separação que vocês tiveram lá do CREA, né? Como é que foi estabelecido isso e que consequências a gente tem para a atuação dos arquitetos aqui no nosso estado? Na verdade, assim, o sistema CONFIA-CREA, que é o Conselho Federal, na época de Arquitetura, Engenharia e Agronomia, na verdade, ele traz para suprir algumas questões lá do passado a respeito de uma ideologia um pouco de infraestrutura, mas ele começa quase com uma aberração, porque você coloca num conselho multiprofissional. Tanto que a gente não escuta falar de conselhos multiprofissionais em outras profissões, mesmo profissões correlatas. Você tem um conselho de economia, você tem um conselho de administração, você tem um conselho de contabilidade. Você não tem um conselho único administrativo financeiro. E no Brasil, especificamente, se criou isto no passado, e isto de fato era um pouco uma aberração, porque são áreas de atuação muito distintas. Apesar de que para o leigo talvez pareça ser tudo igual, ele tem muitas peculiaridades e individualidades de cada profissão. Então, justamente como você acabava abordando muitas profissões num único conselho, algumas discussões que eram fundamentais e relevantes, às vezes não conseguiam espaço suficiente. Então, o CAL, o conselho próprio dos arquitetos, isso já foi pensado há mais de 50 anos atrás. Já se tentou fazer outras saídas e, por momentos históricos, por questões políticas, nunca se chegou a tramitar processos no Congresso, mas a gente nunca tinha conseguido chegar a vias de fato. Na verdade, são conselhos que não trabalham em competição. Na verdade, cada um deles tem uma função específica e todos os conselhos, inclusive o CAL e o CREA, têm a função primordial que é proteger a sociedade. Então, a questão é que hoje nós podemos oferecer outras formas de proteção para a sociedade, em complementação, inclusive, ao CREA. Um exemplo para você entender: patrimônio histórico. Patrimônio histórico é fundamental para a cidade. Todo mundo precisa da história, saber suas raízes, suas origens, suas culturas e tradições. Patrimônio histórico, ele é uma atribuição exclusiva de arquiteto. Dentro da pauta onde você tinha desde construções irregulares, habitações irregulares, obras feitas sem acompanhamento técnico, prédios caindo, como nós temos visto no ano passado, diversos casos disso, às vezes o patrimônio ficava relegado. E o que acontece? Nós perdemos diversos exemplares históricos que foram demolidos e que não tem mais como ser recuperados. Por quê? Porque isso ficava às vezes relegado a um segundo plano. Esta fiscalização a respeito de uma demolição de patrimônio histórico, patrimônio natural, ficava relegado. Com a vinda do Conselho de Arquitetura, por exemplo, é uma das áreas de atuação que a gente pode estar cobrando o poder público, a iniciativa privada, das suas responsabilidades para com o patrimônio. Além, obviamente, das outras questões. É um direito coletivo, né? Sim. O que a gente pode chamar de um direito difuso. Uhum. O direito à sua história é um direito difuso, é um direito de todos, mas é preciso que alguém o exerça, né? Que alguém exerça a proteção desse direito, e, claro, a categoria mais indicada é a categoria dos arquitetos. E eu fico pensando assim, como é que é você lidar, né, com, no mesmo espaço, as mesmas demandas e as mesmas reuniões, tratando de assuntos que são coisas de arquitetura e coisas que, por exemplo, são dos engenheiros agrônomos, que, embora recebam o nome de engenheiros, estão muito mais próximos dos botânicos do que, de fato, da engenharia, né? Claro, tem a sua especificidade, mas é uma categoria que precisa tocar seu rumo, né? Sozinha. Não faz muito sentido você ter arquiteto junto com engenheiro agrônomo, junto com... É porque o cara fala assim, não, mas engenheiro faz projeto também. A função não é fazer projeto, né? O projeto você faz para trazer a solução. O importante é encontrar a solução primeiro, né? Justamente esse é um dos pontos do debate, tanto que uma das categorias que também estava dentro do sistema CONFIA, que eram os técnicos, hoje eles têm um conselho próprio,
porque já se entendeu que essa questão do conselho multiprofissional, o que poderia ser uma solução, na verdade, algumas pautas, e vocês justamente sabem muito bem disso, por exemplo, da importância da agronomia, do agronegócio aqui na região, e que isso não pode ser confundido, um debate disto, com um debate do patrimônio histórico, do por exemplo. patrimônio histórico, e que ele merece ter um aprofundamento específico sobre o assunto, para que a gente possa ter as melhores soluções e principalmente a melhor proteção para a sociedade, porque onde eu vou discutir, e aí eu faço também a nossa responsabilidade, eu não tenho competência para discutir, por exemplo, método de plantio ou o agrotóxico. Ou se tá é aquele agrotóxico ou é outro, se é aquela receita ou é outra. Ou num processo ético, que isto faz parte, se aquele solo era o apropriado para aquele plantio ou não. E eu acabava tendo que participar de uma discussão, sendo mais leigo do que qualquer um num ambiente desse. Então, e quem pode ser prejudicado com isso? A sociedade. Então, o objetivo disso aí não é para favorecer arquiteto ou prejudicar, não. É porque a função constitucional do Conselho é proteger a sociedade. Então, nós temos que ver qual a melhor forma do Conselho poder atuar para proteger o cidadão. Mas aí eu vejo um problema, né, de ordem prática. O CREA conseguiu, com o passar do tempo, uma coisa que foi muito importante para ele, que é fazer com que os municípios fiscalizem as obras. Uhum. Não sei nem se é constitucional isso, né? Mas você não consegue tramitar nenhum projeto na prefeitura sem que você apresente a guia de recolhimento e acompanhamento técnico, né? Que é a guiazinha específica. Então, para o CREA conseguir fazer a fiscalização e levantar fundos para manter as suas necessidades, não é tão complicado. Uhum. Mas para os engenheiros agrônomos e para os arquitetos, vocês não têm essas facilidades. E aí, como é que vocês se viram para conseguir financiar e manter, né, a atuação efetiva e importante, necessária da profissão, sem esses instrumentos arrecadatórios? A gente ainda tem alguns instrumentos ainda. Uma das vantagens é que o Conselho de Arquitetura foi o primeiro conselho feito pós-Constituição de 88. Imagine, desde 88 a gente não tinha nenhum conselho profissional novo, mesmo com centenas de profissões novas que se desenvolveram nesses últimos anos. Então, o Conselho de Arquitetura, quando ele vem com uma legislação mais moderna e mais enxuta, principalmente aliando tecnologia nesta parte. Então, hoje, uma das coisas que é fundamental na nossa pauta é justamente a discussão sobre tecnologia e inovação. Um exemplo disso que afeta nas cidades. Antigamente, para você fazer um processo mesmo licitatório para pensar mobilidade urbana, vamos fazer uma licitação do transporte público, você tinha que fazer uma pesquisa de origem e destino dos cidadãos. Demorava às vezes 2 anos numa pesquisa dessa e que é muito cara. Hoje em dia, no smartphone, você faz imediatamente. Você pode ter em tempo real. Nós tivemos tanto o Google quanto aplicativos como Uber e outros similares, onde estavam dizendo para o setor público, dizendo, vocês fizeram um decreto aí para diminuir a circulação de pessoas, aqui pelos níveis que a gente tem, diminuiu em 68%. Vocês tornaram mais rígido isso, agora caiu de 68 para 64. Eles têm um controle melhor do que a própria cidade. Então, nós temos que utilizar da tecnologia disponível no mercado para também ser tão eficiente. Antigamente, para eu ir fazer uma visita numa região, eu tinha que ir, às vezes, pegar o carro, mandar um fiscal ir lá. Hoje em dia, eu tenho algumas fotos de satélite, de Street View, em tempo real. Então, eu não posso utilizar uma estrutura antiga para fazer um sistema novo. Então, por quê? Porque isto onera demais o cidadão e o contribuinte. E essa é uma das coisas que hoje está muito difícil, a carga tributária no país é muito grande, então nós temos que tentar ser cada vez mais eficientes. E o CAL não é diferente disso. Então, justamente, a gente tem algumas questões de investimentos permanentes em recurso, tanto que o CAL, por exemplo, já no seu nascimento, ele é inteiro online, digital. Então,
Antigamente no CREA eu era você tinha que preencher lá um documento em 4 vias, assinado pelo proprietário, assinado pelo responsável, Deus pegava uma via, levava pessoalmente no CREA, para o CREA pôr no arquivo físico dele, passar os dados para um sistema de controle. Hoje em dia não, desde o nascimento, o CAU justamente, eu não posso adotar um sistema desse. Eu não vou ter uma sede com 5.000 metros quadrados para guardar caixas para o resto da minha vida até o profissional morrer ou até caducar. Não podemos. Temos que já partir para sistemas em nuvem, sistemas conectados. Então, o deslocamento profissional. Antes o arquiteto trabalhava no Paraná, ele só podia trabalhar no Paraná. Ele, não, mas eu tenho uma obra em São Paulo. Não, ele tinha que fazer novo registro, ter uma carteira lá. O CAU não. Eu sou do Paraná e se eu quiser hoje me mudar para São Paulo, me mudar para Goiás, eu já atuo profissionalmente lá com a mesma anuidade, sem ter que fazer transferência de registro, sem ter que fazer transferência de documentação, acervo e tudo mais. Então, algumas coisas já foram pensadas de forma a incorporar os benefícios da tecnologia para que a gente possa fazer isto, evitando cobranças desnecessárias que sobrecarregam cada vez. Que sobrecarregam e tornam a profissão mais difícil de ser executada. A profissão do arquiteto não é apenas só a arquitetura, também é o urbanismo. Eu queria falar um pouco sobre como estão as nossas cidades e quais são as cidades que a gente deseja ter no nosso Paraná do futuro. Mas depois do intervalo, um instantinho só. Estamos de volta com o Band Entrevistas. Hoje nós estamos recebendo aqui o Milton Zanelato, que é presidente do Conselho de Arquitetura Arquitetura e Urbanismo aqui do Paraná. Eu deixei no bloco anterior, Milton, a questão do urbanismo, né? Como estão as nossas cidades e que cidades a gente quer para o futuro? A pandemia, talvez um dos reflexos imediatos, foi as pessoas entenderem a importância da cidade. Com essas questões de afastamento, de distanciamento social, dos comércios e da própria questão da reclusão do indivíduo em casa, a gente está vendo uma mudança muito rápida a respeito do entendimento disso. Nós, arquitetos, como já estudávamos a cidade há séculos, já sabíamos da importância disso. Mas agora a sociedade também está entendendo da importância de você ter uma casa ventilada, de você ter uma cidade planejada para que as coisas possam funcionar. E urbanismo, sim, tanto que o nosso título de formação é arquiteto e urbanista. Apesar da gente comumente dizer arquiteto, mas justamente esta é uma das maiores questões do arquiteto. O arquiteto, ele é um pensador da cidade. E esse pensar na cidade, ele reflete diretamente na vida do cidadão. Uma cidade pujante, uma cidade confortável, uma cidade que funcione, ou, ao contrário, uma cidade com trânsito, com mortes, com violência, com problemas sanitários. Tudo isso é estudo nosso, onde o cidadão consegue talvez ver indiretamente a maior influência do arquiteto. A gente tem projetos de cidades e, como eu já comentei, Londrina, Curitiba, Madrid, e dou exemplo talvez um pouco mais radical. Muita gente deve ter assistido Narcos, e quando você vê um pouco sobre a história de Medellín, era a cidade que tinha maior índice de violência no mundo. E uma das principais soluções que eles tiveram para conseguir resolver e hoje ser uma cidade modelo e ser uma cidade referência no mundo foi através do planejamento urbano. O planejamento urbano foi uma das principais vertentes para a transformação de Medellín, onde se viu desde o sistema de transporte, por exemplo, uma das coisas que foram feitas e que a priori as pessoas achavam que ia ser um contrassenso. Nas piores favelas, onde você tinha o narcotráfico mais atuante, onde você vê lá no seriado os caras explodindo locais, onde a prefeitura fez a melhor escola da cidade. Fez concurso público e falou, nós vamos levar a melhor escola no pior local da cidade. Nós vamos levar os melhores museus para os piores lugares da cidade. Nós vamos levar complexos esportivos nos piores locais. Nós temos que dar condições de dignidade para essas pessoas mudarem. E não é levando uma escola ruim. Pelo contrário, nós vamos investir em educação,
nós vamos investir em cidadania, nós vamos investir em cultura, em lazer, em esporte. Então, quando você analisa toda a obra feita em Medellín, foi um processo de quase 20 anos de transformação, você vê que parte da transformação foi através do urbanismo, onde você vê coisas assim, fizeram uma escada rolante no meio da favela. Por quê? Porque as pessoas moravam em morro, Medellín é quase uma panela de pressão, onde você tem diferenças de quase 1.000 metros entre o topo e a base do rio que corta a cidade, onde o transporte público não chegava, o ônibus não subia as ladeiras. Então essas pessoas não tinham condição de ir no mercado, de levar o filho na escola, de ter acesso aos serviços básicos da cidade. Então tiveram soluções desde escadas rolantes, teleféricos, para justamente conectar essas pessoas à cidade. Acho que o grande aprendizado que a gente tem de Medellín, e esse extraordinário trabalho que foi feito, foi que a violência, ela se aproveita da falta de ocupação dos espaços públicos pela própria população. Uhum. Na medida que você faz com que a população se aproprie dos seus espaços públicos, né? Então, áreas degradadas foram transformadas em áreas de cultura, por exemplo, locais gastronômicos, pontos gastronômicos, e você conseguiu agregar as pessoas para aquelas localidades. Naturalmente, a bandidagem não teve espaço ali, porque o bandido é que nem rato, né? Ele anda pelos escombros, ele anda escondido, né? Na hora que você dá visibilidade, dá iluminação e deixa a cidade tomar conta, as pessoas tomar conta dos seus espaços, a violência naturalmente se degrada. Você acha que soluções como essa podem hoje ser pensadas com essa mesma intensidade para casos como, por exemplo, o Rio de Janeiro? Sim. Na verdade é necessário e está atrasado. Justamente o Rio de Janeiro talvez vai virar um case no futuro, porque se o Estado não intervir, a bandidagem vai ocupar isso. Vai tomar as ruas, vai tomar o transporte público e cada vez vai tornar a cidade uma bomba relógio. Então é justamente o arquiteto não é uma atribuição exclusiva, mas é o arquiteto, é o geógrafo, o sociólogo, todo mundo está pensando junto para tentar fazer, porque justamente em Medellín foi pensada uma solução local de acordo com o panorama dos problemas. E aqui no Rio de Janeiro também vai ter que se pensar, por causa de questões geográficas, populacionais, de ocupação, vai ter que chegar a soluções. Porque senão nós vamos virar a Medellín de 20 anos atrás. Então o urbanismo sim vai ser uma das chaves para mudar isso, assim como investimento em educação, vai ter que ter investimento em segurança pública, e é necessário sim o poder público entender que é preciso investimento lá, que as coisas não vão se resolver sozinhas, que não vai cair do céu uma solução. Na verdade, a solução justamente ela tem que ser pensada, estudada, planejada, para você conseguir ter um bom resultado. E o arquiteto é um dos, neste processo multidisciplinar, a estar contribuindo para a melhoria disso. Então, eu concordo com você, é fundamental o Rio de Janeiro se repensar para não piorar mais do que já está em alguns pontos. Olha, bem rapidinho, porque o nosso tempo também já está se esgotando, quais são os pontos mais importantes que você pretende implantar agora nessa sua gestão como presidente do CAL? Bom, uma das coisas que é fundamental, e justamente a gente vem aqui, é uma interiorização das ações. O CAL, justamente por ter aí cerca de 10 anos, ainda estava principalmente aprendendo a andar com as próprias pernas, terminando de se estruturar. Entendemos que agora o Conselho já está maduro e tem conselheiros, inclusive aqui de Maringá e da região, onde ele pode começar a dar os passos para trazer políticas públicas também para cá, para a gente conseguir levar alguns debates fundamentais, além, óbvio, da fiscalização profissional, mas também é papel do CAL estar influenciando em alguns debates coletivos, também estar representando a sociedade em outros pontos, desde discussão de planos diretores, planos metropolitanos. A gente tem algumas obrigatoriedades do Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole, e os arquitetos querem estar contribuindo com a cidade. A gente pegar toda uma carga que a gente tem de aprendizado, tanto com a academia, com as universidades, professores que estão aqui, profissionais que estudam a cidade, estão trabalhando aqui há décadas, para que eles possam trazer todo esse conhecimento para
contribuir ainda mais com o poder público. Essa é uma das ações. Nós temos outras ações administrativas de tornar o CAL cada vez mais eficiente, a gente trazer programas, por exemplo, de habitação de interesse social. O CAL tem um compromisso com este projeto, é uma lei federal, a 11.888, onde foi instituído no país a habitação de interesse social, e o CAL é um dos incentivadores disso, onde nós precisamos levar qualidade de vida, principalmente para essas áreas precárias. E como eu comentei da pandemia, nós temos que enfrentar, este é um problema que tem que ser enfrentado coletivamente a respeito das grandes favelas, ocupações irregulares. Temos que levar dignidade, e o CAL é um dos parceiros neste processo e vai continuar lutando por isto. Eu recebi aqui Milton Zanelato, presidente do Conselho e Arquitetura do Paraná. Muito obrigado, Milton, por ter vindo. A gente deseja sucesso nessa sua gestão e claro, traga aí resultados objetivos para nós. Muito obrigado, é uma satisfação poder estar aqui. Fique agora com o Jornal da Band, a gente volta no próximo sábado com mais entrevistado para você. Boa noite, aproveite seu fim de semana.